Olá, sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleide Rodrigues, professora de Biologia, e hoje daremos continuação às aulas de Zoologia. Iniciaremos o estudo dos filos dos animais, começando pelos poríferos e quinidários. Os poríferos e quinidários são os animais mais simples e os mais antigos, o que significa que foram os primeiros a surgirem na Terra. Começaremos pelos poríferos, que durante um certo tempo foram considerados plantas aquáticas. E realmente, olhando à primeira vista, parece mesmo as plantas meio esquisitas. Isso porque todos são sênseis, ou seja, imóveis e fixos ao fundo, e todos também são aquáticos, a maioria de água salgada. Mas os poríferos, como todos os animais, são heterótrofos, ou seja, incapazes de produzir o próprio alimento, diferentemente das plantas que conseguem através da fotossíntese. Aqui está algumas características dos poríferos. Como já citado, foram os primeiros a surgirem na Terra. Em sua maioria, eles são filtradores. Isso significa que não digerem os alimentos, apenas filtram partículas nutritivas presentes na água. E apesar dessa região ser considerada a boca desses animais, ironicamente não é por aqui que o alimento entra, e sim por onde ele sai. O alimento ele entra por esses poros, em seguida são filtrados pelo animal, entra aqui dentro dessa região chamada de ósculo e saem pela boca. A maioria são hermafroditas. Isso significa que um único indivíduo pode produzir tanto o gameta masculino, que são os espermatozoides, como os gametas femininos. O ciclo reprodutivo de um porífero é bem simples. Os espermatozoides são liberados na água e chegam até o óvulo do outro porífero, ocorrendo a fecundação. Após a fecundação, forma-se uma larva. Essa larva, ela nada até encontrar um local apropriado e em seguida se desenvolve numa nova esponja, reiniciando o ciclo. Todos os poríferos são protostômios, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, a boca surge primeiro. Na verdade, no caso dos poríferos, só surge a boca, pois a mesma termina em um fundo cego, já que os poríferos não possuem ânus. É o que podemos ver nesses três exemplos de poríferos. E todos são ablásticos, o que significa que não apresentam tecidos verdadeiros. Mas o que significa dizer que os poríferos não têm tecidos verdadeiros? Aqui está o desenvolvimento embrionário. Após a fecundação, forma-se o zigoto, que vai se multiplicando até chegar à fase de mórula. E em seguida, após a fase de mórula, que nada mais é do que um amontoado de células, no seu interior forma-se uma região cheia de líquido, que é chamada de blástula. Ao cortarmos a blástula ao meio, percebemos essa região central cheia de líquido, rodeada por essa estrutura repleta de células. Após a fase de blástula, inicia-se a fase de gástrula, presente em todos os outros filos dos animais. E é na fase de gástrula
que surge o que é considerado como tecidos verdadeiros. Como os poríferos estacionam na fase de blástula e a partir dessa fase já vai formando a estrutura final de um porífero, dizemos que eles não têm tecidos, já que eles não possuem a fase de gástrula. Por fim, eles apresentam simetria radial. Expliquei o que isso significa no vídeo introdutório sobre a zoologia. Agora falaremos dos quinidários. Olhem só que lindo esses quinidários. Parecem tão delicados, mas na verdade são perigosos, podendo causar ferimentos graves. Daqui a pouco explico o porquê. Começarei falando das características desses animais. São todos aquáticos, são todos protostômios e, assim como os poríferos, não apresentam ânus. A boca termina em um fundo cego. São diblásticos. O que isso significa? Que durante o desenvolvimento embrionário, eles apresentam a fase conhecida como gástrula. Vejam só, os poríferos estacionam aqui, na fase de blástula, mas nos quinidários, durante o desenvolvimento embrionário, ocorre uma continuação. A blástula ela começa a ser achatada e uma camada de célula começa a ser empurrada para o interior da blástula e forma-se essa estrutura. Perceba que na gástrula percebemos duas camadas. Uma camada interna, que formará o tecido conhecido como endoderme, mas que nos quinidários recebe o nome de gastroderme, e essa camada externa, que é a ectoderme, e nos quinidários chamaremos como epiderme. Nessa região central, entre as duas camadas de célula, formará uma substância conhecida como mesogleia. Olhando uma imagem, a epiderme de azulzinho, mais escura, que é originada pela ectoderme, essa região interna, que é conhecida como gastroderme, e essa região mais amarelinha representa a mesogleia. A mesogleia é uma camada gelatinosa, que tem como principal função servir de tecido de revestimento. Então, tudo que não é epiderme e nem gastroderme é preenchido pela mesogleia, já que os quinidários não apresentam o terceiro tecido embrionário. O sistema digestório é incompleto e a digestão é extracelular. Incompleto porque, como já citado, não apresenta ânus. Extracelular é o seguinte: os poríferos não digerem nada, eles apenas filtram, pelo menos a maioria. Já os quinidários, eles digerem sim, aqui nessa região conhecida como cavidade gastrovascular. Quando eu digo que a digestão é extracelular, é porque ela ocorre fora das células, ou seja, o alimento é digerido aqui na cavidade gastrovascular e quando já está totalmente digerido, ele é simplesmente absorvido pelas células dos quinidários. O sistema nervoso é difuso. Isso significa que não apresenta uma região central. Em outras palavras, não existe um cérebro. Mesmo assim, ele é importante, pois é a primeira manifestação de um sistema nervoso e permite aos quinidários reagir ao ambiente. Eles reagem, por exemplo, ao toque, e sua reação não é nada amistosa, pois os quinidários apresentam uma arma poderosa, conhecida como quinidócitos. Os quinidócitos estão presentes na célula dos quinidários e quando o quinidócito ele é ativado, lançando
essa estrutura que lembra muito um chicote. Imaginem um surfista na praia, desatento, nadando em sua prancha, dando várias braçadas na água, quando acidentalmente toca em um desses lindos quinidários. A sua arma, em frações de segundos, é ativada. Vários quinidócitos, para falar a verdade. E esse chicote fica dentro da pele da sua vítima. E a sensação é de queimação e muita dor. Eles são onívoros, o que significa que apresentam uma alimentação bem variada, assim como nós seres humanos. Uma última característica é que os quinidários apresentam dimorfismo. Isso quer dizer que eles apresentam alternância de gerações. As duas formas típicas de um quinidário é a forma conhecida como medusa, que é a da imagem de abertura, e a forma conhecida como pólipo. Medusas são de vida livre, pólipos são de vida sênsil. Começaremos pela fase sexuada, em que a fase de medusa, alguns produzem espermatozoide e outros produzem óvulos. Os espermatozoides são liberados dentro da água e chegam até o óvulo na medusa seguinte. Após a fecundação, esse zigoto é liberado no mar e começa a se desenvolver em uma larva que, ao encontrar um local apropriado, começa a originar a fase de pólipo, que é sênsil e é uma fase assexuada, ou seja, eles podem sozinhos se reproduzirem. E assim, na fase de pólipo, é originada novas medusas. Essas medusas irão se tornarem adultas e assim reiniciarão o ciclo. E para finalizar, um resumo. Encontrei por acaso essa imagem na internet e achei perfeita, pois ela tem tudo a ver com a aula de hoje. Nesse resumo, falarei sobre as semelhanças entre poríferos e quinidários. Todos eles são aquáticos, todos são protostômios, todos são considerados radiais, apesar de existirem poríferos que são assimétricos, mesmo assim eles estão no grupo dos radiais. E a boca termina em um fundo cego. Só por curiosidade, até onde eu sei, não existem esponjas quadradas. Mas, como é um desenho e tudo é possível, o Bob Esponja pode sim ser quadrado. Por que não? Nesse segundo resumo, falarei sobre as diferenças entre poríferos e quinidários. Os poríferos são ablásticos, quinidários diblásticos. Poríferos são filtradores. Quinidários apresentam digestão extracelular. Poríferos possuem sistema nervoso ausente. Não reagem a nada. Pode tocar à vontade que nada vai acontecer. Já os quinidários apresentam os primórdios do sistema nervoso, possuindo sistema nervoso difuso. Todos os poríferos são sênseis, ou seja, imóveis. Já os quinidários, alguns são sênseis, já outros apresentam vida livre. E essa foi a aula de hoje, turma. Como sempre, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Os vejo nas próximas aulas. Fiquem todos na paz. Tchau!